Uai, mas você já parou para pensar que a gente enxerga o mundo por duas lentes diferentes? Pois é, tem a lente natural, a dos nossos sentidos, e tem a lente espiritual. Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa diferença, porque olha, ela muda absolutamente tudo. Então vamos começar com a pergunta que vai direto ao ponto. Pensa comigo, a nossa alma, por padrão, ela filtra o mundo todo pelos 5 sentidos, certo? Mas e quando a gente muda essa fonte? O que acontece quando a nossa interpretação passa a ser o espírito? Como é que a realidade se transforma? Porque, olha, a gente não está falando de negar o sentido. A gente está falando de submeter o que eles captam a uma interpretação mais alta, mais profunda. E claro, essa troca de filtro já cria uma tensão logo de cara. Porque, vamos ser sinceros, para a mente natural, as coisas do espírito muitas vezes soam como loucura, não é? Então, a grande questão é, como é que a gente consegue discernir essa sabedoria com sobriedade, com clareza, no meio da correria do dia a dia, sem se perder no caminho? Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 2. Ele diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. É uma questão de sintonia, de frequência. E qual é o resultado prático disso tudo, afinal? Será que é possível que essa mudança de foco, de olhar para o invisível, seja justamente a chave para a gente diminuir a ansiedade e tomar decisões com mais paz, mesmo quando tudo ao redor parece um caos? Bom, é isso que a gente vai descobrir. Para a gente responder a essas perguntas, a gente vai construir junto, passo a passo, os pilares bíblicos da percepção espiritual. A ideia é entender como eles fortalecem não só a nossa vida com Deus, mas também as nossas escolhas mais práticas do dia a dia mesmo. E o mais legal é que esses pilares são práticos, não são abstrações filosóficas, são ferramentas que você pode aplicar hoje. Então, tá aqui o nosso mapa para hoje. Primeiro, a gente fala de sentidos, alma e discernimento. Depois, a palavra que divide. Em seguida, mente renovada e foco no invisível. E para fechar, Kairós na prática. Vamos nessa? Bora começar pelo primeiro pilar: sentidos, alma e discernimento espiritual. É aqui que a gente começa a entender os limites da percepção natural. Porque, olha, é aqui que tudo começa. É em sacar essa diferença gritante entre a percepção natural, que vem dos sentidos, e a espiritual. Pensa nisso como 2 sistemas operacionais completamente diferentes. A percepção natural depende dos 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Ela nos dá informação sobre o mundo físico. Mas a percepção espiritual vai além, ela capta realidades invisíveis. E esse versículo de Coríntios é a chave de tudo. O que Paulo está dizendo aqui, de forma bem direta, é que a mente, que só funciona com base no que ela vê, no que ela toca, na lógica, ela simplesmente não consegue pegar as coisas do espírito. Não é que a pessoa seja menos inteligente. Não é isso. É uma questão de sintonia, de frequência. 1 Coríntios 2, verso 14, diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque se discernem espiritualmente. É preciso uma capacidade que vem do Espírito Santo. E olha só que interessante como isso funciona na prática.
pega uma mesma notícia. Com o filtro natural, a tendência é o quê? Medo, catastrofização, uma reatividade imediata. Agora, com o discernimento do Espírito, a mesma situação leva a gente para um outro lugar, para a oração, para uma ação pensada e principalmente para a paz. O ponto aqui não é negar o que a gente sente ou vê, mas sim submeter nosso julgamento a uma fonte mais alta. Isso muda tudo. Você deixa de reagir e passa a responder. Deixa de ser arrastado pelas emoções e passa a ser guiado pelo Espírito. Ok, então se a nossa percepção natural é tão limitada, qual é a ferramenta que a gente usa para ter mais clareza? É aí que entra o nosso segundo pilar, a palavra que divide alma e espírito. A gente vai ver como a palavra de Deus é um verdadeiro instrumento de diagnóstico. E essa passagem de Hebreus é uau! A palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais afiada que uma espada de 2 gumes. Pensa nessa imagem, uma ferramenta cirúrgica tão precisa que consegue separar o que é só um impulso da nossa alma daquilo que é de fato uma direção do Espírito, uma distinção que sozinhos a gente jamais conseguiria fazer. Hebreus 4, verso 12, diz: a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Isso significa que a palavra tem poder de fazer uma cirurgia espiritual em nós. Ela entra fundo e separa o que é nossa vontade do que é vontade de Deus. Mas como é que essa ferramenta cirúrgica funciona na prática? É um processo de 3 passos, basicamente. Primeiro, ela vai lá e disseca nossas motivações, separando o que é impulso do que é espiritual. Depois, ela joga uma luz naquelas leituras ansiosas, sabe? Naquelas que vêm de medo, de trauma. E por fim, o mais importante, ela reeduca a nossa percepção. Ela ensina ao nosso coração a julgar as coisas por um padrão que é transcendente, eterno. Quando você lê a palavra regularmente, ela vai ajustando sua percepção. O que antes causava pânico, agora é visto com mais clareza e paz. E essa reeducação nos leva direto para o nosso terceiro pilar, que é um processo interno fundamental. Mente renovada, foco no invisível. Unzo, essa história de mudar o que é passageiro pelo eterno é tipo você trocar o rumo da sua atenção de uma vez, sabe? É igualzinho Romanos 12:2 que fala: não se conforme com esse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. É você desinstalar o modo de pensar do mundo e botar um novo, um jeito alinhado com o que Deus quer. Isso é um negócio que não acaba, viu? É todo dia. A Bíblia fala que o mundo quer te moldar, mas você tem que deixar Deus te transformar, mudar seu jeito de pensar. E essa transformação, leva a gente a focar no que não se vê. Não é viver em outro mundo, é enxergar a realidade na perspectiva certa. É você olhar para as coisas que passam e lembrar que tem coisa que é eterna. 2 Coríntios 4,18 diz que a gente olha para o que não se vê, porque o que se vê é só um instante, e o que não se vê é para sempre. E essa visão, muda tudo. Para a gente ser firme, tem que juntar a cabeça renovada com o foco no que é eterno. Isso firma o coração no meio de um monte de barulho, de preocupação. O resultado é que a gente responde às coisas com mais calma, com mais sabedoria, numa base de paz que não depende do que está acontecendo.
E como isso funciona na prática? Aí, a palavra é a ferramenta e a mente renovada é o processo. Mas no dia a dia, como que a gente usa isso? É aqui que entra Gálatas 5,17. A carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. A vida cristã é uma briga, não é um passeio. A gente tem os desejos da carne e a direção do espírito, que vivem brigando. A solução é andar no espírito. Isso não é agir na emoção, é ter um discernimento para saber a hora certa de falar, de calar, de ir em frente ou de esperar. É um ritmo, um balanço que o espírito vai te dando. Uai, mas você vê que Kairos é o tempo de Deus, diferente de Cronos, que é o tempo corrido, o cronológico. Só é aquele momento certinho, a oportunidade divina que a gente tem que agarrar. E essa história da virada de lente, trem bom, hein? Prática pura. Com a lente da carne, as notícias, os sinais do mundo, isso inflama o medo e rouba a nossa atenção, faz a gente agir de todo jeito. Agora, se a gente vira a lente, com a lente do espírito, o mesmo cenário é lido de um jeito completamente diferente, com sobriedade. E isso nos leva à oração e a passos práticos, com foco naquilo que edifica. E para fechar e amarrar tudo, o discernimento espiritual não é ignorar os nossos sentidos, mas subordinar eles ao espírito. A gente usa a palavra para clarear as nossas motivações, uma mente renovada e um foco no invisível. Para quê? Para sustentar a paz e guiar as nossas ações no tempo certo de Deus. Então, são 4 pilares integrados: percepção espiritual, palavra que divide, mente renovada e Kairos prático. Juntos, eles formam uma base sólida. E tudo isso que a gente viu hoje prepara o terreno para nossa próxima conversa. Ficam aqui 2 perguntas para a gente pensar. Como é que a gente pode manter uma vigilância prudente sobre os sinais dos tempos sem cair no alarmismo, no pânico? E mais prático ainda, que práticas simples a gente pode ter para aumentar a paz e o foco no meio de tanta ansiedade coletiva e tanto ruído? As respostas para essas perguntas a gente vai explorar na parte 3. Então é só continuar na playlist para a gente conectar todos esses princípios com a forma de navegar os sinais e as narrativas que testam a nossa percepção todo santo dia.